E agora, Fórmula Streets, com Paulo Gouveia, o coruja do automobilismo. Muito bem, estamos de volta na programação. Olá, Pazotto. Olá, Corujinha, tudo bem? Beleza, quer dizer, beleza numas, né? Então, nós tivemos um Fórmula Strix ontem, que é o dia original de se ter, na segunda-feira, às 3h30. Você Correto. que é ouvinte, acompanha a gente. Ontem tivemos um pequeno probleminha técnico, que o áudio ficou muito ruim. Mas também, ontem à noite, eu fui surpreendido com uma notícia que eu falei pro Corujinha. Eu falei, Coruja, fala sobre Niki Lauda amanhã. Aí ele ficou, por quê? Aí ele, puta, acabei de ver, não sei o quê. Enfim, Coruja. Eu tava quase dormindo. O que aconteceu com o Niki Lauda? Niki Lauda, após uma falência renal, ele aos 70 anos veio a falecer. E podemos dizer que Andreas Nicolaus Lauda perdeu para a morte. Driblou ela 2 vezes. 2 vezes por quê? 2 vezes. Uma em 76, em Nürburgring, no circuito longo, né, de Nordschleife. Ele sofreu um acidente muito sério com a Ferrari, quando ele disputava palmo a palmo a posição com o James Hunt, que foi a grande disputa, o grande antagonismo da era romântica da Fórmula 1, retratado inclusive no filme Rush, né? Foi em 76 esse acidente? 76, acho que foi agosto de 76. E aí ele ficou entre a vida e a morte, ele inalou muitos gases, teve boa parte do corpo e do rosto queimados, né? Tanto que qualquer um que lembre do rosto do Niki Lauda, ele sempre teve não fez questão de tirar, né? Ele entrou na Fórmula 1 em 71 pela equipe March, deu um olé no avô dele, que era um banqueiro, falou, ok, você não quer me financiar, uma banana para você. Correu pelo circuito de fora, achou um empréstimo, correu em 71, 72, partiu para a BRM. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente vai mostrar as cenas do acidente do Niki Lauda em 76. Isso, pode continuar falando. Tem até alguns vídeos curtos de época que mostra até o Emerson Fittipaldi ajudando a resgatar o Lauda. Foi um dos acidentes mais pavorosos considerados até hoje. Eu poderia falar muito mais, assim, sobre o piloto, etc., mas, assim, a gente pode começar falando a partir desse acidente, né? Hoje, a referência em segurança em Fórmula 1, que o carro de Fórmula 1 bate e não pega fogo, se deve principalmente a esse acidente. Lauda passou a militar muito fortemente em relação à segurança nos carros e também aos pilotos. Então hoje, se um carro de Fórmula 1, caso venha pegar fogo, ele tem uma resistência de mais de 1 minuto para conseguir respirar e sair do carro. Então hoje todo aparato que você tem de segurança, que entendemos hoje, veio desse acidente do Niki Lauda. E aí ele teve esse acidente em 76, sendo que em 75 ele conseguiu o primeiro campeonato dele. E aí ele sofreu esse acidente em 76, 40 dias depois de ter recebido extrema-unção e tudo mais, ele passou ele voltou a correr 42 dias depois no Grande Prêmio de Monza, tirou o 4º lugar, e ainda que ele se recusou a correr no Japão devido às chuvas, ele perdeu o campeonato para o James Hunt por apenas 1 ponto. Em 77 ele conquista o seu 2º campeonato pela Ferrari, saiu da Ferrari, foi para Brabham, ficou de saco cheio do dono da equipe, um certo Bernie Ecclestone, e aí ele disse ao Bernie Ecclestone, cansei de andar em círculos, fui. Largou ele no meio do caminho. Voltou em 85 pela McLaren, e aí ele atingiu seu 3º campeonato. Ele é o único piloto que ganhou pela Ferrari e pela McLaren, as 2 maiores equipes de Fórmula 1. Nenhum outro piloto conseguiu esse feito. Depois disso ele partiu, ele se aposentou em definitivo, mas nunca deixou o paddock da Fórmula 1. Ele teve uma companhia aérea chamada Lauda Air, que quando ele viu que ia dançar, foi um dos motivos que ele voltou a correr mais um pouco e partiu também para empreender dentro da Fórmula 1. Ele foi consultor na Ferrari, na Jaguar, e principalmente ele foi um diretor não executivo da Mercedes. A estrutura hoje, a vencedora da Mercedes, que impõe desde 2014
uma invencibilidade tremenda, é um dos projetos do Niki Lauda. E ele foi responsável em tirar o Hamilton da McLaren e pôr ele na Mercedes, que virou uma fórmula absoluta de sucesso. E no ano passado ele teve que fazer um transplante de pulmão. Aí foi a segunda batalha que ele venceu. Transplante de pulmão? Transplante de pulmão. Isso existe? Existe, é comum. Comum? Como assim? Não é comum. É comum, lá na Europa é comum. Tem hospitais especializados com isso, em Viena principalmente. Ele conseguiu um doador e ele teve que fazer essa troca porque ainda era a sequela do acidente de 76, né? A gente mostrou imagens aqui ele é todo retalhado, né? É todo retalhado. Não tem a parte da orelha. Isso. E ele é um cara assim extremamente fácil de lidar, apesar de ser sistemático. Ele é um cara não muito difícil de lidar. Ele sempre atendeu bem assim, jornalistas, pessoas comuns que vão no paddock, pedem autógrafo, todo mundo. Ele é um cara assim, no trato ele é bastante simpático e pela competitividade dele, ele ao mesmo tempo sempre foi um cara muito implacável, né? E aí ele tem todo esse carisma, né? Por exemplo, o chapeuzinho dele, o boné vermelho, foi típico dele, é pago. Ele vende o espaço no bonezinho dele. Apesar de não ser piloto, ele estava sempre em evidência em qualquer lugar do paddock. Isso era o patrocínio especial dele lá com uma empresa alemã. Você digita Niki Lauda no Google Imagens, cada foto dele ele tem um logo diferente no boné. Então, ele vendia o boné. Era uma coisa meio inédita, né? E ele é um cara que uma vez, quando começaram a gravar Rush, né? Ele foi assistir as filmagens, um repórter perguntou para ele: qual foi a maior vitória da sua vida? Aí ele respondeu: a vida. Olha que bonito. O cara tá cheio de frase dele, tipo assim: não perde seu tempo, pelo amor de Deus, foca. Foca, porque senão você vai perder tempo. E aí tem um dado interessante como é que se fala? Ele tem um dado interessante no filme, que é um pouco romantizado, mas existiu realmente. Quando ele conheceu a mulher dele, a primeira mulher dele, ele pegou uma carona com ela, né? E ele começou a reclamar do carro. Esse carro tá horrível, tá fora de ponto, tá chacoalhando, o amortecedor tá errado, tá isso, tá aquilo. A mulher falou assim: poxa, mas peraí, eu levei o carro 3 dias atrás pra revisão, foi tudo feito, tá tudo certo. Não, tá errado, eu tenho uma bunda muito sensível pra isso. Ele falou isso? Ele falou isso, eu tenho uma bunda extremamente. Pode ir lá em Rush, essa frase é dele. Eu ganho a minha vida pela bunda, ela é muito sensível. Eu só consigo afinar o carro sentando neles, entendeu? E aí ele realmente passa uma hora depois que ele fala isso, o carro para. Aí eles pegam carona, né? Quer dizer, a futura esposa dele vai lá, pede carona, para lá 3 caras. Aí o Lauda sobe. Quando os 3 caras percebem que é o Lauda que subiu, que na época ele corria pela Ferrari, falam: pelo amor de Deus, dirige o nosso carro, pode ir, pode dar pau, pelo amor de Deus, guia. Ele deu uma pisada mais funda e começou a dirigir e os tifosi que deram carona pra ele foram pra galera. E é uma cena hilária no Rush, e realmente isso ocorreu. Ele também, assim, fala-se muito na disputa de James Hunt e Lauda, comparando o Prost com o Senna. O Prost com o Senna era uma rivalidade assim azeda, era uma rivalidade muito complicada, e quando eles pararam de competir é que eles passaram a se respeitar muito mais. No caso de Lauda e Hunt, era uma coisa engraçada porque era um antagonismo pessoal. O Hunt, que era um cara da esbórnia, gostava de sair com a mulherada, beber, fumava, era o... mulherzada, putaiada, isso aí, putaneiro. O famoso, isso, exatamente. O Lauda não, ele era o metódico, o sistemático. Tipo, limpinho. Não é limpinho. Eu não me incomodo em passar um debaixo do carro até acertar o que eu quero. Não, tanto que Enzo Ferrari e o Pietro, outro filho dele, eles olhavam ele assim, porque a Ferrari era a Ferrari, Clay Regazzoni, não, você não entende como é que funciona, não sei o quê. Eu sei, isso aqui tá uma merda pra andar.
Também tá no filme Rush isso. O Lauda, isso aqui é uma cadeira elétrica, isso? não anda nada, não anda porcaria nenhuma. Deixa eu comer essa porcaria. Ele chegava com o pé no peito na galera. Ele chegava então. com o pé no peito. Sangue no zóio. Vamos correr? Vamos correr? Vamos correr. Eu quero um carro decente. Mas ele ficou assim, ele sempre foi assim ou ele meio que ficou assim depois do acidente? Não, ele sempre foi assim. Ele encarou o avô quando ele precisava de grana pra Mas pra esse acidente de 76, isso fez ele ficar mais assim, menos? Ou... Muito mais. Ele ficou mais ainda? Mas imagina, você tá lá, quase morrendo, o padre vai lá da extrema unção e fala: vá pra puta que pariu, some na minha frente. Vou morrer o cacete. E realmente, 40 dias depois ele voltou a pilotar. 40 dias depois? 40 dias, foi o que eu falei lá no começo. Ele se recuperou, queimado, ferrado. Ele não conseguia nem tirar a bandana porque ficava em carne viva. Nossa. Papou o capacete. Só de ver as imagens aqui já dá agonia. Dá agonia. Agora imagina ele tentando voltar. Voltou. Em Monza, ele chegou em 4º lugar, aí os tifosi quase tiveram um chilique, né? O cara voltou num acidente pavoroso daqueles, e ainda em 4º lugar. E aí a história do Lauda é cheia desses pequenos percalços. Quando ele ficou de saco cheio de correr na Fórmula 1, isso no Grande Prêmio do Canadá, ele já estava na Brabham. Ele foi convidado aí pra Brabham, porque tinha aquela questão do Enzo, porque ele peitava os caras, né? E na Itália tem aquela coisa, o tutti di tutti capi, né? E ele falou: aqui é eu. Então ele falou: ok, vou pra Brabham, que era um projeto novo de um certo Bernie Eccleston, que na época era dono da equipe. Aí ele correu, tal, deu uma desenvolvida no carro, inclusive aquela Brabham que tem um turbo, um ventilador atrás para fazer efeito solo, que nem chegou a correr direito, ele ajudou a desenvolver. Entendeu? Então ele era um piloto meio engenheiro, é um ET. Ele sempre foi um ET. E é um cara que sempre pensou muito mais alto, ele sempre projetou outras coisas e tinha uma visão muito boa de corrida. Ele era um piloto arrojado e cerebral, ao contrário de Hunt, que era muito instintivo. Entendeu? Por isso que eu falei do antagonismo. Um queria ser o que o outro era, mas é impossível. Um queria ser o outro. E por não conseguir ser, havia uma admiração mútua entre os dois. Eles, olha, só na Fórmula 2, quando eles se encontraram pela primeira vez, isso também é retratado no filme, é que teve uma jogadinha meio suja. Entendeu? Mas assim, ele é um cara que começou por conta própria. Pegou dinheiro emprestado, pegou um carro mais ou menos, correu um ano. No outro ano ele conseguiu pegar um carro melhor, renegociar a dívida, para daí sim, quando ele entrou na Ferrari, ele passou a ganhar dinheiro. Então, por incrível que pareça, Lauda um dia foi um piloto pagante, para poder ter direito a um assento. E eu, na época, não tinha tanto problema. Tinha sheiks que corriam, príncipes não sei das quantas lá. Eu quero brincar de carrinho. E vai lá e brincava, né? Então é uma figura que eu consegui acompanhar algumas corridas dele. É um piloto excepcional. Ele dirigiu carros assim. É uma perda ilastimável? É uma perda inestimável, lamentável. Qualquer coisa véu. Entendeu? É insubstituível. É um cara que merece. O livro Rush, ele é a partir de um livro que eu não sei se tem a tradução dele aqui no Brasil, mas é um livro ele é muito detalhado na questão é quase uma biografia, praticamente. Então ele conta exatamente esse o ano mais marcante do Lauda. Lauda simplesmente é um ET. Eu não sou muito fã, assim, de coisa, mas eu vejo que durante todos os Fórmula Street você fala muito de Niki Lauda, e eu sei que ele não corre mais. E como você menciona ele, eu falo, deve ser um cara importante. Aí quando eu vi a notícia, eu falei, mano, tem que fazer um Fórmula Street especial pra... Com certeza. É que eu tava quase dormindo, né? Eu mal sabia. O que aconteceu? Corre, assim, ó, Coroja, acorda, Niki Lauda morreu. Aí, pluf, caiu da cama. É mais ou menos isso. Quase fez um galo. Beleza, então. Ok, Pazuto, essa que eu posso resumir assim a vida do Lauda. Vale a pena assistir o filme Rush, fica a recomendação, e fazer uma leitura da vida do cara. É uma coisa assim, serve como exemplo. E todas as referências que o Corujinha deu vão estar aqui na descrição do vídeo do YouTube. Com certeza. Você pode acompanhar. É isso aí. Beleza, Coruja? Beleza, é nóis.